Reunião entre Brasil e Estados Unidos é cancelada e agrava a dificuldade de negociação de tarifas de Donald Trump. E você vai ver ainda. Empresário que matou gari em Belo Horizonte é transferido para o presídio. E ainda, Trump intervém na segurança de Washington e aciona a Guarda Nacional. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima terça-feira para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit. A partir de agora você fica muito bem informado. O líder chinês Xi Jinping falou ao presidente Lula que a China está pronta para, junto com o Brasil, dar exemplo de autossuficiência do sul global. O país asiático também diz que apoia o povo brasileiro na sua defesa de soberania nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o colega chinês Xi Jinping. Nos últimos meses, os dois tentaram apresentar seus países como defensores veementes do sistema comercial multilateral, em contraste com a ofensiva tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Xi defendeu que os dois países podem dar exemplo de autossuficiência no sul global em um momento de desafios comerciais e geopolíticos. A ligação de Xi para o presidente brasileiro aconteceu poucas horas após Trump anunciar mais uma prorrogação de 90 dias para a trégua tarifária, que mantém com Pequim. Também aconteceu após Lula informar na semana passada que pretendia conversar com os líderes da Índia e da China para estudar uma resposta coordenada às tarifas americanas. A agência estatal de notícias Xinhua apontou que Xi disse que as relações entre China e Brasil estão em seu melhor momento e destacou que todos os países devem se unir e se opor de maneira firme ao unilateralismo e ao protecionismo. A presidência brasileira disse em um comunicado que a conversa telefônica durou aproximadamente 1 hora, que os dois líderes discutiram vários temas, como a guerra na Ucrânia e a luta contra a mudança climática. A China superou os Estados Unidos como principal parceiro comercial do Brasil. A reunião virtual entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi cancelada. A conversa estava programada para esta quarta-feira. Na semana passada, Haddad tinha dito que Bessent o tinha procurado para discutir o tarifaço do governo americano sobre produtos brasileiros. Mas ontem, o ministro da Fazenda disse que foi informado do cancelamento por e-mail 1 ou 2 dias depois de o próprio secretário de Tesouro ter informado a reunião à imprensa. Haddad considera a motivação do cancelamento política e não econômica. O ministro afirmou que o Brasil está tendo um tratamento diferenciado em relação a outros países e blocos econômicos que conseguiram negociar com o governo de Donald Trump, como a União Europeia, o Japão e a Coreia do Sul. O professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Lavras, Ricardo Rios, traz agora uma análise sobre as dificuldades do governo brasileiro em encontrar diálogo com o governo americano. Vamos ouvi-lo. Hoje, sem sombra de dúvidas, a maior preocupação dessa negociação entre Estados Unidos e Brasil é, de fato, uma ausência de canal diplomático forte. Mesmo que nos bastidores, o segundo escalão do governo americano esteja negociando com o governo brasileiro por meio do Itamaraty, por meio do vice-presidente Alckmin, que pegou essa negociação para ele como uma missão, é muito importante a gente ver que até o momento o primeiro escalão do governo americano não deu provas de que há uma negociação em andamento, de que há possibilidades. Nós tivemos uma reunião bilateral entre o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, que foi a primeira aproximação entre Brasil e Estados Unidos nesse período, e até o momento, publicamente, é a única informação que a gente tem de uma negociação
entre Brasil e Estados Unidos. Mas é muito importante a gente observar que outros estados, que outros blocos que tentaram negociar bilateralmente com os Estados Unidos saíram com prejuízo. Basta ver o caso da Índia. A Índia fez tantas concessões aos Estados Unidos que agora foi sobretaxada. Então, o que a gente vê nesse tipo de situação? Não adianta negociar, o importante é esperar. Existe hoje, como eu disse há algumas semanas aqui mesmo no jornal, que há uma negociação de lobby envolvendo empresas americanas e a justiça para tentar barrar boa parte desses tarifaços contra o Brasil, justamente porque a diplomacia Brasil-Estados Unidos ela é pragmática, ela vem através dos interesses. Os Estados Unidos não diminuiu os impostos porque ele é bonzinho, não, porque ele tem interesse em alguns produtos brasileiros que os Estados Unidos não produzem, que não têm condição de produzir. E aí a gente abre um outro flanco, que é a importância do multilateralismo. Para que o multilateralismo funcione, todos os países têm que estar de acordo. E nós temos um problema muito sério, que os Estados Unidos não estão abrindo a possibilidade de uma negociação via Organização Mundial do Comércio. Pelo contrário, o governo Trump 1 praticamente destruiu a OMC por dentro. Então fica muito difícil você fazer negociações multilaterais. Por mais que eu acredite no instrumento do multilateralismo para negociação, para acordos, a gente vê que a parte mais importante disso hoje, que são os Estados Unidos, você não encontra essa negociação. Por mais que ontem Lula tenha ligado para o presidente Xi Jinping da China e conversado a respeito das instituições multilaterais, a gente sabe que na prática, na vida real, esse movimento é muito mais difícil, considerando que essas instituições multilaterais foram todas destruídas por dentro, por uma série de interesses, principalmente pelos interesses de Donald Trump. Já em relação à China, Trump prorrogou por 90 dias a trégua tarifária com o país chinês, evitando o fim do acordo previsto para esta terça-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estendeu por 90 dias a trégua tarifária com a China, horas antes do prazo expirar. A informação foi divulgada nesta segunda-feira por veículos de comunicação americanos. De acordo com a rede de televisão CNBC e o Wall Street Journal, o republicano formalizou a decisão em um decreto. Ambos citaram uma fonte anônima da Casa Branca. Pouco antes, o magnata havia dito a repórteres que as negociações com Pequim iam muito bem. Vamos ver o que acontece. Com a China, nós temos lidado muito bem com a China, como provavelmente ouviram. Eles estão pagando tarifas enormes para os Estados Unidos e vamos ver o que acontece. Eles têm lidado muito bem. O relacionamento é muito bom entre o presidente Xi e eu. Mais cedo, a China anunciou que esperava um resultado positivo para as negociações com Washington. Em um comunicado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, disse que Pequim espera colaborar com os Estados Unidos para respeitar o importante consenso obtido durante a conversa telefônica entre os dois chefes de Estado e se esforce para conseguir resultados positivos com base na igualdade, no respeito e no benefício mútuo. A China tem sido o principal alvo de Washington desde o primeiro mandato de Trump, pressão mantida durante o governo do sucessor Joe Biden e reforçada no segundo mandato do magnata. As duas nações protagonizaram uma escalada que elevou as tarifas para 125% sobre os produtos americanos e 145% para os chineses, antes de concordarem em maio com um retorno a taxas de 10% para um e 30% para o outro. Desde então, delegações americana e chinesa tiveram reuniões para evitar uma espiral maior e manter a trégua, que expira na terça-feira. O índice nacional de preços ao consumidor amplo, considerado a inflação oficial do país, apontou que os preços subiram em julho. Segundo o IBGE, em 12 meses, a alta ficou abaixo da registrada no mês anterior. A inflação oficial, medida pelo IPCA, revelou uma alta nos preços de 0,26% em julho. O resultado representa uma pequena alta de 0,02 ponto percentual em relação à taxa de junho, que ficou em 0,24. A aceleração divulgada pelo IBGE foi puxada novamente pelo aumento das contas de luz, que inibiu a segunda queda seguida nos preços dos alimentos. No ano, o IPCA
acumula alta de 3,26% e nos últimos 12 meses o índice ficou em 5,23%, abaixo dos 5,35% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2024, a variação havia sido de 0,38%. O grupo de habitação liderou a alta do índice medido pelo IBGE, com avanço de 0,91%, impulsionado pela elevação de 3,04% na energia elétrica residencial. Em julho, ainda vigorava a bandeira tarifária vermelha patamar 1, que acrescenta R$ 4,46 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. Por outro lado, o grupo Alimentação e Bebidas, de maior peso no índice, registrou queda média de preços de menos 0,27% em julho, marcando o segundo recuo seguido, já que em junho a variação havia sido de menos 0,18%. A exportação de ovos disparou no Brasil em julho. As vendas para o mercado externo registraram um crescimento de mais de 300% no mês passado. A Associação Brasileira de Proteína Animal informou que as exportações brasileiras de ovos subiram de 1.300 toneladas em junho para 5.259 toneladas em julho. Com isso, o volume embarcado, que inclui produtos in natura e processados, deu um salto de 304,7% em um mês. A receita gerada pelas vendas externas alcançou $11.800.000 em julho. A alta é de 340,9% em relação aos $2.700.000 registrados em julho de 2024. No acumulado de janeiro a julho, o país exportou mais de 30.000 toneladas, um aumento de 207% em relação ao mesmo período do ano passado, que contabilizou 9.800 toneladas. A receita acumulada chegou a quase $70 milhões. Os Estados Unidos se mantêm como principal destino das exportações brasileiras, com impressionante crescimento de 1.419% no volume, somando quase 19.000 toneladas e mais de $40 milhões nos primeiros 7 meses deste ano. E veja a seguir, dono da Ultrafarma é preso em operação do Ministério Público de São Paulo. E agora na sua tela, vamos ver o tempo na cidade de Palmeiras dos Índios, Alagoas. 27 graus neste momento, olha que bonito. Nós voltamos já. O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 15 minutos para o meio-dia. Em Belo Horizonte, um empresário confessou que usou a arma da esposa delegada para matar um gari que fazia a coleta de lixo. Ele estava trabalhando. Após cometer o crime, René da Silva Nogueira Júnior foi para a academia, onde foi preso horas depois. O gari Laudemir de Souza Fernandes foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira em Belo Horizonte. René da Silva Nogueira Júnior teria usado a arma que pertencia à esposa, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira, da Polícia Civil de Minas Gerais. Ele confirmou a informação em depoimento à polícia. René foi preso em uma academia horas depois de atirar contra Laudemir, baleado enquanto trabalhava numa rua do bairro Vista Alegre. O empresário efetuou os disparos após discutir com a motorista do caminhão de lixo. Ele exigiu que fosse liberado espaço na rua para que ele pudesse passar com seu carro, um veículo elétrico do modelo BYD. O suspeito teria se irritado e ameaçado atirar nela.
Os garis tentaram intervir e pediram que ele se acalmasse, quando um deles foi atingido pelos disparos. A vítima foi socorrida pela polícia militar e levada em uma viatura para o hospital, onde morreu. Levado para o Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, o suspeito negou à polícia que tenha cometido o crime, mas no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil consta a informação de que ele teria afirmado que a arma é de sua mulher. A Corregedoria da Polícia Civil apreendeu, no apartamento do casal em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, 2 armas que estavam em posse da delegada. Uma delas é uma arma funcional, de uso profissional. A outra é uma arma calibre .380, que teria sido a utilizada no homicídio. Ambas estavam guardadas no escritório do apartamento, sobre uma estante. O dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, foi preso nesta manhã em uma operação do Ministério Público de São Paulo. A ação mirou um esquema de corrupção de mais de R$1 bilhão envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda. A investigação identificou um auditor fiscal estadual de alto escalão, acusado de comandar um esquema de fraudes em créditos tributários em troca de propinas. Arthur Gomes da Silva Neto é o supervisor da Diretoria de Fiscalização da Fazenda Paulista e também foi preso na operação. Outro preso é o diretor estatutário do grupo Fast Shop, Mário Otávio Gomes. Além das prisões, os agentes cumprem diversos mandados de busca e apreensão. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E uma operação da Polícia Civil de São Paulo prendeu 16 integrantes de uma quadrilha suspeita de roubar condomínios. São cumpridos 68 mandados judiciais em 5 cidades. Agentes da Polícia Civil saíram às ruas de São Paulo para cumprir 17 mandados de prisão e 51 de busca e apreensão em ação que investiga a suspeita de roubar condomínios de alto padrão. Os criminosos usavam máscaras, luvas, silicone na ponta dos dedos e carros blindados com placas clonadas para praticar os crimes. A operação, batizada de Shalom, acontece na capital e em outras 5 cidades: Diadema, Cotia, Guarulhos, Osasco e Jundiaí. A polícia afirma que o grupo era bem estruturado e tinha ligações com a facção criminosa Primeiro Comando da capital. As investigações começaram no dia 13 de maio, após a invasão de alguns condomínios no bairro de Santa Cecília, na região central de São Paulo. Um grupo de 10 criminosos entrou nos prédios usando carros similares aos de moradores e placas clonadas. Depois que um carro entrou, eles renderam funcionários e moradores e liberaram a entrada de outros veículos da quadrilha para fazer arrastão em 6 apartamentos. Segundo a polícia, na véspera do assalto, 3 homens que fazem parte da quadrilha foram até o prédio e cortaram os cabos de internet para inviabilizar o sistema de monitoramento e controle da portaria. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou o estado de emergência de segurança pública em Washington. Ele anunciou que autoridades federais e a Guarda Nacional vão se mobilizar para limpar as gangues violentas e expulsar moradores de rua do país. Mas registros da polícia local mostram uma redução em todos os crimes no ano até o momento na cidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai colocar as forças de segurança de Washington sob controle federal. De acordo com o presidente americano, Washington, que foi governado pelos democratas, deixou altos índices de criminalidade de pessoas em situação de rua. O presidente disse que é mais perigoso viver na capital federal americana do que em Bagdá, Brasília, Bogotá, Cidade do México ou Lima. No último final de semana, o presidente dos Estados Unidos pediu que as pessoas em situação de rua deixassem Washington imediatamente. O presidente dos Estados Unidos ainda garantiu que o governo ofereceria abrigo longe da capital. De acordo com o relatório anual do Departamento de Habitação, em 2024, Washington tinha mais de 5.600 pessoas em situação de rua,
ocupando o 15º lugar entre as principais cidades dos Estados Unidos nesse aspecto. Para Trump, no entanto, as aparências podem ser tão importantes quanto as estatísticas. Acampamentos de moradores de rua são visíveis em partes de Washington, como o presidente documentou com fotos compartilhadas em suas redes sociais. Um recente ataque noturno a importante funcionário do Departamento de Eficiência Governamental também parece ter chamado a atenção de Donald Trump. Desde que voltou à Casa Branca em janeiro, Donald Trump ameaçou várias vezes colocar Washington, que possui um estatuto especial, sob controle federal. Donald Trump também vai mobilizar tropas da Guarda Nacional na cidade, que, de acordo com a Casa Branca, foi invadida por gangues violentas. Os índices de violência capital do país não corroboram a tese de Trump. Em 8 de agosto de 2025, os registros da polícia local mostram uma redução de 7% em todos os crimes no ano até o momento, com o número total de crimes violentos caindo 26% em relação a 2024. A Guarda Nacional deve chegar ao longo dessa semana. O envio dessa força policial já havia ocorrido em junho, quando Donald Trump ordenou que 2.000 fossem para Los Angeles para lidar com as reações causadas pelas batidas policiais contra imigrantes sem documentos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja apresentar seu plano para tornar a cidade mais segura e bonita. Uma forte explosão na fábrica da Enaex Brasil deixou mortos e desaparecidos na Grande Curitiba, no Paraná. O caso aconteceu antes das 6 horas da manhã na fábrica de materiais explosivos em 4 Barras, na região metropolitana de Curitiba. Haviam pessoas trabalhando no momento do acidente. As autoridades ainda não confirmaram quantas pessoas morreram. No total, 8 estavam desaparecidas. A explosão provocou danos estruturais em casas, comércios e empresas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas que estavam fora da área de explosão foram atendidas com lesões leves. E o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, informou que o governo já devolveu mais de R$1 bilhão para as vítimas de descontos não autorizados. Cerca de 1.600.000 aposentados e pensionistas perderam dinheiro no esquema de fraudes realizado por entidades associativas. 800.000 aposentados e pensionistas ainda não se manifestaram, mesmo tendo sofrido com os descontos irregulares. E a gente encerra a edição desta terça-feira com imagens do alto da capital paulista. Neste momento, temperaturas, termômetros marcando 15 graus, aliás. Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente dia para você. Até amanhã.